Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos reunimos para meditar a liturgia da terça-feira da 30ª semana do tempo comum, porém, solenidade, ou melhor, festa, de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos de Jesus. Eles, pouco sabemos de sua vida, a não ser aquilo que nos conta o Evangelho. E, ademais, quem são? São dois primos do Senhor. Dois primos que o acompanharam. Dois primos de personalidades distintas, pensamentos diversos, reações diversas diante de todos os fatos da vida. Porém, nós devemos de compreender uma coisa. Por que Jesus escolheu assim pessoas tão diferentes? Porque foram homens escolhidos pela qualidade de coração. Não por aquilo que tinham, não pelos seus ideais humanos, mas pelo coração, pelo, poderíamos assim dizer, no centro das decisões, modo de decidir deles. E o que se sabe deles, segundo a tradição, é que morreram juntos, no mesmo dia. E São Simão morreu cerrado ao meio, enquanto São Judas, com machado, cortaram sua cabeça. Ambos morreram na Pérsia, derramaram seu sangue por Jesus e pelo seu Evangelho. E assim, ainda recordemos que Judas Tadeu nos deixou uma carta que se encontra na Bíblia. Algo dele nos restou. De São Simão, descrito, não nos restou nada. Mas ambos nos deixaram o exemplo de seguir Jesus até o fim. Até derramarmos a nossa vida por Cristo. E temos assim vivido com uma qualidade de coração no seguimento do Senhor. Passemos agora ao Evangelho. Hoje é São Lucas, capítulo 6. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, que podemos ainda empreender deste Evangelho? Vemos que Jesus passou a noite toda em oração, e ao amanhecer, chama os discípulos e escolhe 12. Aqui o Senhor nos mostra, por primeiro,
que a oração está na origem de cada escolha de Jesus e da igreja. O dia da igreja nasce justamente da noite de Jesus em oração ao Pai. E isso já tem muito a nos dizer. O mesmo segmento que devemos de ter, o exemplo de Jesus que devemos de seguir, de assim vivermos uma intimidade, uma oração sincera, uma total entrega ao Pai, para conhecer a sua vontade verdadeira, o que ainda refletimos neste domingo. Conhecendo a vontade do Pai, realizar a sua vontade em nossas vidas. Realizar tudo aquilo que Ele nos chama a viver. Mas, meu irmão e minha irmã, assim temos vivido nossa vida, nesta intimidade com o Senhor, para conhecer a sua vontade e, no alvorecer dos nossos dias, realizar tudo aquilo que o Pai nos propõe, que o Senhor espera de nós, irmão e irmã. Ainda, depois vemos que escolhe 12 e nos dá o nome destes 12, como bem ouvimos. E aqui está Simão e Judas Tadeu. Nós assim vemos que o Senhor estreitou os seus laços com alguns daqueles discípulos. Chamou 12 dentre os 72 para estarem mais próximos, segui-lo de forma mais profunda, e depois estes mesmos 12 deveriam de continuar a sua missão quando ele estivesse na glória. E assim o fizeram. Assim imitaram o Cordeiro, todos, até a morte. E, como percebemos, mais uma vez, a distinção, mas o Senhor escolheu pela qualidade de coração, não por aquilo que cada um tinha próprio de ser, aparente aos demais, mas sim por aquilo que percebeu no interior de cada um deles, quanto poderiam e dariam os frutos que ele necessitava para que a igreja continuasse a missão iniciada por ele. Então, Jesus desce com os discípulos e os apóstolos, e está lá uma grande multidão. Querem ser curados das doenças, e todos eram curados, libertos, porque tocavam em Jesus e uma força, uma dinamis, saía dele que curava a todos. Então vemos que aqueles que Jesus chamou para estar consigo de maneira mais próxima, também são aqueles que vivenciaram as curas que Jesus realizou, viram de perto e deveriam, como bem sabemos, o fizeram, continuar a missão de curar e libertar no nome, ou seja, na autoridade e no poder de Jesus. E aqui entra mais uma ponto de reflexão para nós. Esta também é a nossa missão, não como apóstolos, mas como discípulos do Senhor. Temos, na autoridade de Jesus, curado e libertado as pessoas. Como assim? Simplesmente não é a questão somente de cura física. É a questão de curarmos e libertarmos as almas de todo o mal e de toda a escravidão que vivem ao pecado, ao erro, ao mundo. Temos realizado a missão que o Senhor pediu para que continuássemos em seu nome? O Salmo nos diz: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. E assim acontece. O som se espalha em toda a terra. E não somente sobre a face da terra enquanto nós a conhecemos, o planeta, mas deve de se espalhar em toda a terra do nosso ser. Inteiramente deve ecoar em nós o som do Evangelho, a palavra do Evangelho, na nossa vida, no nosso estar presente no mundo como presença viva de Deus. Mas realmente também ecoamos este som? Por fim, a primeira leitura da carta aos Efésios. Irmãos,
Já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. O que nos mostra São Paulo? Primeiro ponto que ele demonstra não haver mais separação diante de Deus. Em que sentido? Recordemos, ao povo de Israel, a participação naquilo que era a vida da graça de Deus era uma. Mas para aqueles que vinham dos estrangeiros, daqueles que não conheciam e não pertenciam àquela raça, aquele povo, era outra. São Paulo diz que já não existe mais essa distinção, como ouvimos também e meditamos no domingo. Fomos integrados neste edifício, mas de que forma somos integrados? À medida em que nós vivemos tudo aquilo que nosso Senhor nos deixou através dos apóstolos e da igreja, através também dos antigos profetas. Depende não somente de ter esta noção que estou integrado porque vou à igreja, mas porque sou igreja, porque vivo como igreja, porque vivo em Cristo e unido a Ele, vivendo nele, vivendo a sua graça, assim me torno morada dele pela ação do Espírito Santo em mim. Porque é o Espírito Santo que me conduz, que me orienta, que me dá vida, que ajusta as minhas escolhas, as minhas vontades, o que devo de fazer ou não. Mas realmente, irmão e irmã, é assim que nós vivemos, integrados à vontade de Deus em nossas vidas. Nos tornamos família dele porque agimos como seus filhos. Não basta sermos, devemos de agir como tais. E somos realmente esforçados em praticar as virtudes, as obras de amor, a vontade de Deus em nossa vida. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a vivermos nesta intimidade com o Senhor pela oração, para que rezando de forma sincera, autêntica, eficaz, possamos nos abrir ao conhecimento da vontade de Deus para nós e cada vez mais compreendendo os seus desígnios de amor, possamos adequar a nossa vida à sua vontade, à sua graça, ao seu evangelho e assim nos unindo cada vez mais a Ele, como família, como discípulos, possamos anunciar o seu nome a todas as nações com a nossa vida e com nossas palavras, para que possamos também nós um dia participarmos da plena glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos, de São Simão, São Judas, São José e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.